Então, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para desenvolver mais uma conferência. Hoje com o tema importante do nosso curso, já na última fase, a vida íntima de cada um. Esta conferência ela foi inserida no temário na nova ordem, já mais recentemente pelo venerável mestre Rabulu, no sentido de ajudar o estudante gnóstico a trilhar a trajetória da castidade. Então, a vida íntima de cada um de nós, isso significa que todos nós temos uma vida íntima muito particular, que deverá, ao longo dos nossos estudos, de nossas iniciações, ser guarnecida a 7 chaves para preservar esta nossa particularidade, essa nossa singularidade, essa nossa vida íntima, para que possamos obter êxito no caminho da castidade. Todo estudante de gnoses é aquele, aliás, o estudante de gnose é aquele que aprende, a educar a si mesmo, a disciplinar, a colocar ordem em si mesmo. Então, nesse sentido, cada um de nós, ao longo dos nossos estudos, nós vamos aprendendo esta didática da disciplina, de colocar ordem na gente mesmo. Então temos que aprender a sermos herméticos. Ser hermético, essa palavra hermético vem de Hermes Trismegistum, é aquele ser, iniciado lá do Egito. A ele se deve essa palavra hermetismo. Então uma coisa é hermética quando ela é mantida em segredo, como assim foi mantido em segredo durante muito tempo o Arcano ZF. Então, todo estudante, se trilhar a senda da iniciação, vai chegar a um determinado instante que vai estar recebendo o conhecimento de lábios a ouvidos nas dimensões superiores dos mundos internos, e uma parcela desse conhecimento logicamente será para ser repassada, compartilhada à comunidade, para que lhe sirva de orientação, para que sirva de mapa. E uma parte deste conhecimento recebido é com relação às orientações que o estudante tem direcionadas a seu próprio caminhar. Esta parte é reservada a ele, então ela é íntima, é particular, não é revelada para ninguém. E aí, então, há umas coisas muito importantes nos nossos estudos, e quando começamos a levar a sério, colocar em prática os ensinamentos, começamos a ter experiências nos sonhos, experiências na projeciologia ou desdobramentos. Então, essas experiências oníricas, sem que ninguém nos oriente, nós temos um impulso natural, inicial, de compartilhar com os demais, principalmente com aqueles que estão mais próximos, a nosso esposo, os irmãos, enfim, as pessoas da família. E na realidade essas experiências são particulares, são íntimas, não devem ser compartilhadas. Quando nós temos um sonho, então ali é uma comunicação do nosso ser interno para conosco.
geralmente para a transmissão de alguma mensagem didática, alguma mensagem de aprendizagem para a nossa alma. E então essa mensagem ela só é dirigida para nós, então não deve ser compartilhada com ninguém, não devemos contar para ninguém. E aí pode ser que nós não entendamos, né, o conteúdo da mensagem, porque ainda não sabemos fazer a tradução dos signos, dos números, não sabemos decifrar. Mas à medida que nós vamos adiantando no nosso trabalho, esta aprendizagem vai advindo aos poucos. Então, com a morte dos detalhes, dos nossos defeitos, vai liberando essência, que vai transformando em consciência, e é o material para a compreensão, para que nós possamos compreender o que se quer dizer. Então, nessas mensagens oníricas, muitas das vezes, elas chegam a ser até repetitivas, a fim de que nós possamos entender. Uma vez entendida o seu conteúdo, elas deixam de existir. Então, em síntese, não devemos contar para ninguém os nossos sonhos e nem os nossos desdobramentos. Uma outra coisa, além das experiências oníricas, hoje em dia, muito enfatizada pela mídia, são as experiências íntimas de sexualidade. Então hoje se tem aí a mídia divulgando essas experiências. Na realidade, o pano de fundo é o endeusamento da luxúria. É uma luxúria hipertrofiou demasiadamente nos dias atuais, assumiu proporções alarmantes e está no seu apogeu, na sua última etapa de crescimento. E isso é muito ruim, porque toda essa luxúria é comandada por um programa especial, cuidadosamente definido pela loja negra, para que as pessoas sejam pegas, né, de surpresa, ou porque querem entrar nesse projeto de luxúria. Uma vez uma pessoa estando com a sua luxúria hipertrofiada, é uma pessoa a menos para a loja branca, porque uma pessoa com luxúria hipertrofiada é uma pessoa que não vai conseguir o teor de castidade necessário para o seu trabalho íntimo. Então, a luxúria e castidade são grandezas inversamente proporcionais. O crescimento de uma decreta o decrescimento da outra e vice-versa. Então, hoje em dia, essa luxúria é endeusada nos livros, nas revistas, nas bancas de jornais, nem se deve dizer, né? Nem precisa dizer, aliás, o quanto isto é colocado em evidência nas revistas. Hoje, os programas de televisão, as novelas, são voltadas para este fim. Há poucos dias, não me lembro onde, mas estava passando no momento, eu não assisto televisão por mim mesmo, não tenho a iniciativa de ligar um televisor por mim mesmo, mas como a gente relaciona com outras pessoas, você não vai pedir para que elas desliguem. Então, em nome do bom relacionamento, você acaba assistindo por tabela. E eu estava na casa do meu sogro, então eu estava passando lá um programa em que ali tinha uma entrevistadora
e damas honradas da alta sociedade, de artistas, de intelectuais, de políticos, namoradas e esposas. Então, o objetivo da entrevistadora e do programa era na realidade, o objetivo, o pano de fundo é a luxúria, né? Mas o objetivo secundário ali era provar, através da experiência de cada uma daquelas participantes, qual seria o sabor da substância sêmen. Então, eles queriam colocar essa experiência, né? Então, entrevistava cada uma delas e ela dizia: ó, eu, quando experimentei do meu marido, do meu namorado, não tenho gosto do alimento, porque eles diziam que o sêmen toma o gosto do alimento que a pessoa ingeriu. E a moça dizia: não era assim. A outra também dizia: não é nada disso, não é nada disso. E no fim das entrevistas, conclusivamente, vinha alguém e dava o seu veredito nessa experiência científica, dizendo que em qualquer circunstância não adianta mudar a experimentação ou o experimentador ou a experimentadora, que o resultado vai ser conclusivamente que é uma substância demasiadamente ruim, o gosto é ruim. Então, se vê a que proporção, né, se chegou, em que as pessoas ali, pessoas aparentemente de bem, bem casadas ou namorando, expondo a sua vida íntima, a sua particularidade. Então, isso está muito em moda, muito em evidência, né? É uma tônica dos programas de hoje. E isto, para o estudante de gnose, é tremendamente nocivo. Então, o estudante de gnose vai seguir o caminho contrário a tudo isto. Não vai expor as suas intimidades, as suas particularidades, porque não vai perder ponto para a luxúria que ele quer seguir em direção ao caminho da castidade. Então, quando o casal gnóstico começa a trabalhar seriamente, vai praticar o que chamamos arcano AZF, ou maituna, ou transmutação sexual. Então, houve falhas no movimento gnóstico ao longo da história, que pessoas queriam contar as suas experiências nestas práticas. E com essa conferência, o venerável mestre Rabulu botou um ponto final, dizendo que não, as experiências eram para ser guardadas, as 7 chaves, exclusivamente pelos casais, não era para ser compartilhada com ninguém. Então, não se deve expor o resultado dessas práticas, nem das práticas oníricas e nem das práticas com arcano AZF. Então, finalizando, devemos dizer que o estudante de gnose deve trabalhar todos os seus detalhes, né, psicológicos, de instante em instante, porque todos eles estão agrupados em raízes, chamado legiões. Há 7 legiões, 7 raízes principais. E a que comanda todas, a raiz das raízes, é a luxúria. Então, quase tudo que se faz na nossa vida cotidiana tem a função de abastecer, de alimentar esta raiz. Então é preciso que nós estejamos em autoobservação para perceber e promover
a dissolução desses elementos. Muito obrigado a todos e até a próxima conferência.